E assim, mais uma vez eu peço que todos fechem seus olhos. E de uma forma bem carinhosa, vamos imaginando, dando as mãos aos nossos mentores amigos, nossos anjos guardiões. E vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, primeiramente pela oportunidade desta reencarnação. Vamos agradecendo a espiritualidade amiga que nos trouxe até esta casa e que nos preparou já na noite anterior, até agora, para esse tratamento de hoje. Não só um tratamento para nós próprios, mas também para aqueles que compartilham conosco essa existência. Aqueles irmãos que muitas vezes nós nem imaginamos que estamos acompanhadas por eles. São os irmãos invisíveis. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Sabemos que a partir do momento que adentramos as portas desta casa, como qualquer casa espírita ou qualquer casa de oração, a espiritualidade amiga já nos acompanha, já faz uma anamnese dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Desta forma, a partir do momento que sentamos, já estamos sendo examinados. Por isso, que pedimos o silêncio, as conversas mais brandas, menos dolorosas. Que pensemos que, neste momento que estamos aqui, sentados, à espera do nosso tratamento, o hospital que aqui estamos já está cuidando dos nossos remédios. Já está cuidando daquele remédio que vai no soro, que é a água. Por isso os nossos pensamentos, durante a palestra e durante o término da palestra, é tão importante. Tenhamos pensamentos elevados, pensamentos de amor, de caridade, de humildade, para que a partir do momento que formos para a sala de paz, e aqueles que vão para fluido, possam receber toda essa energia maravilhosa, todos esses fluidos maravilhosos que a espiritualidade tem para nos fornecer. Peçamos ao Pai que permita que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos, que encontremos em nosso lar a paz, o amor e o respeito, que a nossa semana seja tranquila e serena, e que o amor do Pai nos envolva da cabeça aos pés, numa luz azul bem suave, que nos acalma e nos acerena. Que a paz de Jesus esteja junto de cada um de vocês. Boa noite novamente, sejam todos bem-vindos. Em Tiago, na Bíblia, nós temos a seguinte mensagem: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Então convido a todos para hoje fazermos uma elevadíssima sintonia através de reflexões que a nossa amiga Isabel vai nos apresentar e presentear. Ela é professora doutora, pesquisadora, palestrante espírita, também é idealizadora e fundadora, dirigente do Lar Espírita Beneficente de Sarandi, que vem nos auxiliando com suas reflexões. Também faz um belíssimo trabalho naquela região, até pessoas daqui de Maringá a seguem por lá,
maravilhas, maravilhas. Então, com alegria e gratidão, chamamos aqui para assumir a tribuna e fazer suas reflexões Isabel Andrian, com a palestra Estás Doente? Vamos saber o que é isso. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que Jesus seja conosco, que a sua paz seja em nós. Nós escolhemos esse tema, em verdade, é o título de uma mensagem de Emmanuel, que comenta esse versículo de Tiago. Mas nós não vamos comentar a mensagem de Emmanuel, mas sim, nós vamos comentar esse versículo para que abramos a nossa sintonia na direção em que vamos desenvolver os temas, que são 2 cegos, que está contido no Evangelho de Marcos. Nós sabemos, nós espíritas sabemos, que a doutrina espírita já teve 3 fases e que está na 4ª. A primeira fase foi a fase fenomênica, das mesas girantes, da mediunidade de efeitos físicos, para chamar a atenção para o fenômeno que estava a ocorrer e a mensagem que estava destinada a ser ofertada à humanidade. Esta fase durou muito pouco, não é? Apenas alguns poucos anos, e assim que Kardec dela se inteirou, não é? Passou a segunda fase, que foi a unificação da doutrina. Foi aquele período em que ele, em apenas 14 anos, pôde receber, codificar, organizar toda a doutrina, que esse foi o papel de Kardec, do codificador. Foi o Espírito que encarnou com a missão que Jesus lhe ofertou de fazer esse papel. E ele o fez em 14 anos. Foi, então, um período também curto. Depois teve um período mais longo, que começou na França e está ocorrendo no Brasil, não é? Que foi a disseminação da doutrina, que foram a criação das casas espíritas. Hoje é muito difícil surgir uma nova casa espírita, porque as casas espíritas já estão em um número bastante suficiente em as cidades, pelo número de adeptos, obviamente, da doutrina, né? E nós estamos, então, a vivenciar uma 4ª fase, que é a influência sobre a ordem moral da sociedade. E não tem como nós, da doutrina espírita, exercermos esse papel se Jesus não estiver à frente de nossa doutrina. Então, a nossa doutrina, ela é meio. Ela nos ensina o que somos, a nossa relação com a divindade, a nossa destinação, mas ela nos ensina, sobretudo, que há um mestre maior e que a doutrina é, portanto, o cristianismo redivivo. Então, Jesus está sobre qualquer ensinamento da doutrina espírita puramente. Então, o seu evangelho, vamos dizer assim, é superior. Só que para que nós entendamos o evangelho como ele nos foi destinado, nós precisamos da doutrina espírita. Porque senão nós não conseguimos sair muito da letra do evangelho. E nós temos que buscar a essência. E vamos começar a buscar a essência da pergunta: estás doente? Alguém aqui não se considera doente? Eu estou integralmente aqui, fisicamente, estou integral. Não sinto dor de cabeça, nem tampouco no dedão do pé, e nem canto algum. Eu posso dizer que eu não sou doente? Não posso afirmar. Por quê? Porque, sob o ponto de vista do espírito, vou citar apenas algumas doenças. Inveja é doença, ciúme é doença, maledicência é doença, desgosto, desânimo é doença. E vamos por aí afora. Poderíamos enumerar muitas. Então, espiritualmente falando, todos nós que ainda morejamos num plano, no mundo de provas e expiações, passando para o mundo de regeneração, estamos doentes. A dificuldade está justamente em identificarmos qual é a nossa doença. Porque é para nos curarmos da doença do espírito que aqui estamos.
Quando Jesus pronunciou todos os ensinamentos, ele não falou nada para corpos. Ele falou tudo para o Espírito. E quando nós falamos da doutrina dos Espíritos, é a doutrina de todos nós. É a doutrina direcionada para aquele que já se reconhece, já se percebe enquanto ser espiritual que é. Porque nós não somos corpos, nós apenas estamos. E nós vamos tentar entender, pelas lições de hoje, exatamente qual seria o nosso patamar enquanto seres espirituais. Então a pergunta de Tiago é, a pergunta é, estás doente? E o versículo de Tiago, e a oração da fé salvará o doente. Eu me reconheço doente, portanto, a fé ainda não conseguiu salvar-me das minhas ditas doenças morais. E a doença moral é algo tão, eu as vejo tão magnífica, porque ela nos iguala. Para a doença moral, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é miserável, você tem as mesmas condições da salvação ou da cura, porque não depende de aspectos materiais. Porque para as doenças físicas, algumas delas, nós conseguimos através do dito dinheiro. Algumas não. Nem o dinheiro foi capaz de salvar muitos milionários, da terra. A doença física não necessariamente também é curada pelo dinheiro, mas que o dinheiro ajuda, ajuda. Porque enfrentar a fila do SUS não é tarefa fácil, não é? E conseguirmos um bom médico, um bom atendimento, também não é. Então, significa dizer que as portas se abrem mais. Mas não é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar da doença que nos iguala a todos. E que os recursos são dados a todos indistintamente. Porque a fé é um influxo divino. A fé, como disse Jesus, quando nós a tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, nós seríamos capazes de remover montanhas. Jesus não estava falando de montanha feita de pedra. Jesus estava falando de montanhas de imperfeições e de dificuldades internas. Como sentir raiva, por exemplo. Foi lida a mensagem da cólera. A cólera é uma raiva bastante acrescida, se torna uma ira. Então o ser está muito doente. E como nós vemos acessos de raiva e de cólera na atualidade? Nós não os suportamos, não suportamos uma ideia contrária, não suportamos alguém que nos fecha no trânsito, não suportamos as filas, não suportamos. Nós estamos todos muito raivosos. E o egoísmo, que também é uma doença, uma chaga, aliás, mais que uma doença, é uma chaga da alma, ele faz com que nós acreditemos que o mundo deveria girar ao nosso redor. E não é verdade. Aquele que nos fecha no trânsito pode ser que tenha uma urgência maior que a nossa. E nós não entendemos. E nos enfurecemos. Então estamos doentes. Então, se a oração da fé salvará o doente, então nós vamos ter que reconhecer que a fé em nós é ainda muito incipiente. Não é que ela não exista. Nós a estamos buscando, mas nós fazemos isto como uma profissão, de uma maneira muito religiosa, no sentido do que as religiões pretéritas nos ensinaram. Nós não buscamos a fé como uma força que move tudo no universo. Segundo Emmanuel, em o livro Pensamento e Vida, nada, absolutamente nada no universo se move sem a força da fé. Portanto, a fé está em tudo. Então, nós não estamos falando de algo pensado. Porque um animal ou uma planta também é movido pela fé. Os astros também é movido por esta força chamada fé. Nós estamos falando de algo que nós temos que sentir. Não é algo que nós temos que pensar. Porque o germe da fé já está em nós. Então nós temos que crer a princípio para depois
sentir, e quanto mais nós sentimos, mais ela cresce, mais se apodera de nós. É dessa fé que o doente se cura ou se salva. É com essa fé. Fé em si e fé na divindade. Porque quem não tem fé em si, não tem poder de cura. Porque a cura, nós vamos ver, nem Jesus o fez. Foi a fé daquele que estava na sua presença. Nós vamos ver. E após isso, o Senhor o levantará. Por quê? Porque o doente está sempre caído. Ele é sempre um caído. E quando ele se cura ou se salva daquela dificuldade, ele se levanta. Então vamos prosseguir, trazendo, como eu disse, 2 cegos. Primeiro, o cego de Betsaida. E nós vamos prestar atenção em alguns detalhes para vermos a diferença de uma cura e de outra cura do Mestre, para tentarmos nos enquadrar que qual já é o meu patamar de espiritualização. O quanto eu já me sinto espírito na matéria. O quanto eu já ajo como espírito. Vamos lá. Está em Marcos 8, 22 a 26. Dirigem-se a Betsaida. Então a passagem começa dizendo que Jesus e os seus acompanhantes, que eram os discípulos, dirigem-se a Betsaida. Trazem-lhe um cego. Então a primeira informação é que alguém com deficiência visual foi levado, guiado, direcionado até Jesus. Era alguém que não podia fazer esse movimento por si mesmo. Ele foi levado até Jesus. Trazem-lhe um cego, rogando que o tocasse. Não apenas quem levou o cego até Jesus fez esse movimento, como também rogou a Jesus que o curasse. Quando alguém roga por nós, como que nós chamamos isso dentro das doutrinas, mais especial dentro da doutrina espírita? Intercessão. Alguém intercede por nós. Então, quando alguém intercede por outrem, significa dizer que esse outrem está muito enfraquecido para pedir por si mesmo. É interessante, né, que eu sou a única membro espírita da minha família de 87 pessoas. Mas as pessoas ligam para mim quando estão em situação de dificuldade e dizem assim: faça uma oração por mim. Não está errado pedir oração. Mas, espera aí, se alguém que eu critico porque é espírita pode orar por mim, tem alguma coisinha errada nesse mecanismo, não é? Nós podemos e devemos orar um pelos outros, mas nós temos que crer que nós também temos o poder de orar por nós mesmos, caso nós estejamos no influxo da fé. Mas quando nós nos sentimos fracos, nós pedimos para alguém orar por nós, porque nós achamos que a oração do outro é mais forte que a nossa. E às vezes é, porque o outro já está no exercício da fé com muito mais propriedade do que nós. Então vejam bem, né? Essa criatura, esse cego, além dele ser criado, alguém intercedeu por ele, pediu por ele. E olha o que Jesus faz. Aqui nós precisamos de conhecimentos espíritas, que eu vou interpretar o Evangelho à luz de conhecimentos espíritas. Então eu vou interpretar o Evangelho à luz da lei da reencarnação. Eu vou interpretar o Evangelho à luz, né, de que nós somos espíritos, que estamos em um corpo físico e que temos um corpo perispiritual unindo o espírito que somos ao corpo que estamos, que é o nosso perispírito. Então, a gente tem que ter um conhecimento da constituição dos nossos corpos, né, que o corpo perispiritual é o que sobrevive à morte, né, bem parecido com o nosso, porque em verdade foi ele que deu esse formato ao nosso corpo físico, não é? E que quando nós renascermos novamente, um outro formato é constituído do corpo perispiritual que passará ao corpo físico. Assim, a nossa doutrina nos ensina, falando rapidamente.
Então, olha a atitude de Jesus diante desse cego. Segurando a mão do cego, o cego foi levado até ele. E ele agora segura a mão do cego. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia. E aí tem um ponto e vírgula. Para interpretar os evangelhos, nós não podemos ter pressa, porque toda a palavra tem significado. Por que Marcos achou interessante citar que Jesus segurou a mão, o tratou como uma criança, nos mostrando que em espírito esse ser era um infante, estava no corpo de um adulto, mas espiritualmente falando, não tinha condições de guiar-se por si mesmo. Jesus o toma pela mão e vai levá-lo para fora da aldeia. Qual a importância de Jesus curar dentro da aldeia ou fora da aldeia? Tem algum significado? Se nós fôssemos narrar uma história hoje, esse detalhe seria importante? O local? Não, porque a aldeia tem um significado. A aldeia não é algo sempre de periferia, algo pequeno, não é? Nas cidades, quando a gente fala, significa dizer uma vila, não é? Naquele tempo usava-se aldeia, né, as pequenas habitações. Não vamos pensar em aldeia de índio. São pequenas habitações, não é? Algo mais periférico. A aldeia aqui tem o simbolismo da nossa personalidade. Aí é conhecimento espírita. E conhecimento espírita, via de regra, via Joana de Ângeles, não é? Mas outros autores também citam. O que é a personalidade? A personalidade é a expressão do espírito na existência. Como é o nome da senhora? Isto. A Dona Maria Aparecida, em espírito, quantas personalidades ela já teve? Não dá para a gente dimensionar. Ela está Maria Aparecida, mas ela já pode ter sido inúmeros outros nomes, com inúmeros outros corpos, fazendo coisas muito diferentes do que ela faz agora. Então, a personalidade é a nossa vivência existencial. Nós vivemos em uma personalidade, mas nós não somos isso, porque nós somos em espírito o acúmulo de inúmeras personalidades. E que hoje nós refletimos aqui na nossa, o que é bom está refletido tudo. É o que nós temos de melhor, está em nós. As nossas imperfeições é só uma fatia, é só o que o nosso ombro consegue suportar. Tá? Então, quando Jesus toma esse infante espiritual pela mão e o retira da aldeia, ele convida esse ser a sair da sua personalidade para sentir-se individualidade, para sentir-se espírito, porque a individualidade é a soma de tudo que nós já conseguimos construir até agora. Esse ser vivia de momento. Esse ser vivia com as suas preocupações puramente humanas. Nós, às vezes, passamos anos nos preocupando com o câncer, porque ele vai nos matar. Tá, mas se nós não morrermos com ele, nós vamos morrer de qualquer forma. Então, por vezes, nós nos preocupamos com algo em demasia, não é que nós não tenhamos que nos preocupar, obviamente, em demasia com algo que vai passar de qualquer forma. E não ligamos para as coisas que permanecerá. Porque se eu sinto raiva, a minha raiva me acompanha. Se eu sou invejoso, a minha inveja me acompanha. O meu câncer não necessariamente. Mas eu ligo mais para as coisas que vão ficar e vão acabar, como por exemplo, riqueza, bem-estar, lazeres, do que para a minha organização espiritual. Tá? Para o que eu faço de bem, para já a tarefa que eu cumpro em nome de Deus, porque todos nós estamos aqui para servirmos a Deus, de uma ou de outra forma. Ninguém veio aqui com outras tarefas. Se nós cumprimos ou não, já é outra história, né? Mas todos nós temos esta missão.
Então Jesus convida para que ele saísse temporariamente da personalidade, que começasse a sentir-se espírito, e vai tomar uma atitude até anti-higiênica, vai cuspir nos olhos do rapaz, cego, né? Fosse hoje, ia falar, nossa, que coisa nojenta, mas é um simbolismo. Tudo que Jesus fez e essa cura aconteceu de fato, por trás tem o ensino, a essência do ensino. E é isso que nós estamos resgatando. Porque a cura material aconteceu. Mas agora nós estamos tentando resgatar a espiritual, que não necessariamente aconteceu. Não é? Então, Jesus vai cuspir. O cuspe significa dizer que Jesus vai colocar saliva sobre os olhos. O que é a saliva, gente? Para quem já estudou alguma coisa, sabe que a saliva é uma enzima, composto por enzimas. E enzimas que digerem alimento que nós, não é, colocamos na boca. Então, enzima sempre tem função de digerir. Não é? Então, em verdade, o olho não é a porta ou a janela da alma. Quando Jesus cospe nos olhos, tem o simbolismo de vou abrir os teus olhos da alma. Essa é a essência. Em verdade, ele vai abrir o olho físico também, vai restituir, porque Jesus podia fazer assim, não precisava nem desse mecanismo. Mas ele quis fazer uma demonstração para que a essência fosse extraída de futuro. Né? Então, quando ele cospe, ele tira a casca da personalidade e convida a que ele veja, porque olha o que ele faz em seguida. Impôs-lhe as mãos, que é o mecanismo que nós utilizamos, nós os espíritas e outros também, no passe, né, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe. Porque impor as mãos é ofertar influxo energético saudável. Por isso que o passista precisa estar saudável, né? Porque ele vai ser intermediário das energias espirituais. Então, e vai perguntar, vês alguma coisa? Jesus perguntou para ele. Jesus duvidou até da cura dele, fez a cura e perguntou para ele, olha só a psicologia do Cristo, vês alguma coisa? E ele vai responder, vejo os homens. Ele podia ver uma planta, ele podia ver o solo, vejo os homens, porque, ele dá a explicação, os vejo como se árvores que andam. Olha que coisa estranha. Olha a visão que o cego teve. Vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Qual era a capacidade de um ser que sai da sua dormência na matéria e começa a perceber as primeiras visões do espírito, identificar o outro como seu igual? Não identifica. Então agora eu vou colocar aqui uma situação. Nós estamos diante de uma humanidade, na atualidade, em que vieram, nesta época, né, por permissão da divindade, reencarnaram muitos seres ainda bárbaros, com moral muito rasteira, e quando alguns até sem esse conhecimento. Então nós estamos diante de uma humanidade, não é, em que a média da moralidade parece que caiu, mas não é. É que a soma dessas vibrações fez com que eles crescessem. E o mal, nós sabemos, faz um barulho, né? Então a gente identifica mais. Tá? Mas, aí, alguns de nós, até homens, né, que já têm um certo discernimento, passamos a acreditar que tem animal que é melhor que humano. Isso é possível? Nós que temos uma doutrina evolucionista, que nós sabemos que antes de sermos humanos, passamos por toda a carreira, né, dos reinos inferiores. Chegamos ao reino hominal, que é a imagem e semelhança de Deus. Em quê? Nos atributos do Espírito, que nós pouco conhecemos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não no corpo, porque Deus não tem corpo, mas no que Ele depositou em nós. Pensamento, consciência, fé e outros tantos atributos que temos em espírito. Mas esse homem não conseguia perceber a diferença de um homem como uma árvore que anda. Foi o que ele percebeu. Só o ser humano é capaz de amar,
vou decepcionar muita gente. Um cachorro não ama. Um cachorro apenas retribui a energia que ele recebe. Se é uma energia boa, é tratado bem, ele balança seu rabinho e está tudo certo. Né? Mas um humano é o único ser capaz de amar. Por quê? Porque o amor é gerado do pensamento. E um animal não pensa. Infelizmente, né? Porque alguns de nós acreditam que só falta falar. E que acham que já vê palavra no latido. Mas não é assim. O animal, ele é dirigido por Deus. Ele nunca falha a sua natureza. Um pitbull pode morder o dono, mas ele não está falhando a sua natureza. Porque a natureza dele é de ser um cão que agride. Uma serpente pode nos picar, mas ela não está fugindo da sua natureza. Porque a natureza dela é nos picar. Um cãozinho dócil dentro de casa não vai nos agredir, porque não está mais em a natureza dele. Agora, o ser humano é o único capaz de amar. É o nosso igual. Por mais abjeto seja esse homem, por mais criminoso ele seja, é o nosso igual. É difícil de nós entendermos que Jesus nos disse: amai os vossos inimigos. Nós não somos capazes, ainda. Não é? Então, vamos ver que nós ainda olhamos os homens, às vezes, pior do que os animais. Nem como árvores que andam. Porque nós estamos tendo o olhar do homem. Nós não temos o olhar do Espírito. Porque o Espírito identifica o outro como Espírito. Jesus, diante de Judas, diante da traição de Judas, ele não enxergava o traidor. Jesus enxergava o Espírito que viria depois para libertar a França e preparar a França para receber a doutrina espírita, que foi Joana d'Arc. Jesus percebia a potência do Espírito e não a falha que ele tinha no momento. E é assim que o Espírito enxerga o Espírito. E esta é a visão do ser espiritual. Se nós estamos olhando os nossos irmãos em humanidade como seres abjetos, nós estamos tendo, nesse ponto, visões puramente humanas, não espirituais. Então, continua. Jesus impõe de novo a mão. Dá um outro influxo nele. Não bastou um. E esse influxo, nós podemos pensar que aqui para a cura material, bastou uma segunda imposição de mãos. Mas para o despertar do Espírito, nós podemos interpretar. Pode ter sido em existências futuras que ele teve se recobrou essa capacidade. Então, novamente impôs as mãos sobre os olhos, ele viu em profundidade. O que é ver em profundidade? É justamente o que eu já expliquei. É ver no outro o seu igual, um irmão em Deus. Não é? Porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Né? Nós temos que amar também os animais, óbvio. Não é? Mas o próximo como a nós mesmos. E quando nós dizemos, eu sou entomóloga, viu? Entomólogo é o profissional que estuda insetos. Então, quando eu vejo alguém falar que ama os animais e fica no pernilongo, eu não entendo. Porque você não aguenta picar do pernilongo, você mata. Mas é um ser divino. E a barata? E o que dizer da barata? Olha o horror. Mas foi Deus que criou. Nós não inventamos nada. Tá? Nós só envenenamos o veneninho, porque nos convém. E às vezes, obviamente, é necessário, né? Mas, você está vendo até onde vai nosso amor? É conveniência. Precisou matar, vão matar. Então, novamente impôs as mãos sobre os olhos, ele viu em profundidade. E restabeleceu-se. Restabeleceu a sua capacidade de ver como espírito. E via pormenorizadamente com clareza a todos. Quando o ser está nessa condição, e eu espero que nós aqui hoje estejamos pelo menos nessa condição, Jesus dá um conselho. Vê? Que magnífico. E o enviou para a sua casa. Espera aí. Ele tirou o cara da aldeia, manda ele para a sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Você acha que Jesus estava falando de casa física e da aldeia de Betsaida?
Não. Jesus aconselhou: vá para a sua casa íntima, adentre a si mesmo, recobre a sua capacidade de viver como espírito, que é a nossa casa íntima. Ele não vai nos aconselhar em outra oportunidade, o mestre não vai dizer: quando quiserdes orar, entre no seu quarto interno, né, e ore a Deus em segredo, porque tudo quanto ocorre em segredo, Deus o vê. Nesse mais secreto, nesse mais íntimo, é a nossa casa. Mas não entres na aldeia, não volte de novo a pensar puramente como homem, não volte a viver apenas como um ser mortal, né? Não se esforce para ter tudo aquilo que um dia você vai perder. O que pode acontecer de mais grave para nós, seres humanos? Morrer. Mas todo mundo vai. Então, por que é que eu vou passar em cima do outro para conseguir um pouco mais, para viver melhor, se isso vai me custar na alma? Não é? Por que eu vou alimentar pensamentos doentios com relação àqueles que não pensam como eu, porque os meus pensamentos, todos nós pensamos assim, são os melhores, e eu estou sempre com a verdade, os outros que não estão, não é? Então, por que eu vou alimentar isto? Se eu vou morrer, ele também vai, e depois, o que nós geramos aqui dentro que permanecerá. Pensemos nisso, né? Qual o tesouro que nós estamos entesourando aqui no coração, né? Então, esse é o conselho de Jesus. Primeiro cego, só reprisando rapidamente. Foi levado até Jesus por alguém que rogou por ele. Jesus o toma pela mão, retira de dentro da aldeia e o convida, através de um processo, a ver em profundidade. E ele viu. O segundo cego é o de Jericó. Essa passagem é mais conhecida. Marcos 10, 46 e 52. Narra esse evangelista que Jesus saía de Jericó. Então, há que nós fazermos aqui uma explicação, que Jericó já tem uma representação. Jericó era uma cidade de comércio. Ali eram os grandes negócios. Então, se fosse no Brasil, seria São Paulo. Tá? Então, seria Jericó, né, onde as coisas acontecem. Quem quer ganhar dinheiro tem que estar ali. Não é? Então, onde tudo gira. E Jerusalém, que era o local para onde Jesus se dirigia, que ele saía de Jericó em direção a Jerusalém, era a representação da cidade, da espiritualização. Representava, então, as coisas que estão sobre os interesses humanos. Não é? Assim deveria ser. Até hoje, né, os judeus ainda vão a Jerusalém, porque eles iam várias vezes por ano nas festas, os judeus tinham que ir a Jerusalém, né? Fazia parte do ritual deles, era uma cidade sagrada. Não é? Nós temos algumas no Brasil, né? Então, quando o Chico Xavier estava vivo, era Uberaba, do espírita, tudo para Uberaba, né? Para ver o Chico. E alguns vão a Roma para ver o Papa, outros a Aparecida do Norte, para estar lá a imagem, né? Para ver a basílica, e assim cada um na sua fé busca, né, o seu local de espiritualização maior. Né? Eu, por exemplo, vou a Minas cada 2 meses, numa cidade lá, para estudo, não vou ver nada não, tá? Eu vou para estudar, mas eu sinto que é uma cidade que tem uma energia um tanto mais equilibrada do que a nossa cidade, então a gente realmente se repõe, né, que é a cidade de Sacramento. Então, saindo de Jericó, ele, Jesus, os seus discípulos e uma considerável turba. Esse era o cenário. Então, saía da cidade do comércio, ia se dirigindo a Jerusalém e com uma turba. E, obviamente, onde tem bastante gente, o barulho se dá, né? Então, havia ali, olha, na sequência ele vai explicar, Bartimeu, o filho de Timeu, que era assim que era chamado, Bar significa filho de, Bartimeu, filho de Timeu. Era um cego pedinte e estava sentado à beira do caminho. À época do Cristo, os seres que eram marginalizados por doenças
e os cegos eram deles, recebia uma capa. Era uma capa que dava a eles o direito deles pedirem, viverem de mendicância, pedirem auxílio àqueles que passavam. Era uma capa. Assim como Jesus, quando foi crucificado, também, lá carregando a cruz, ele também foi colocado uma capa. Era um símbolo de um escárnio, tá? Porque Pilatos o considerou rei e o povo acreditou, colocou ali uma capa, né? Como escárnio, mas uma capa escarlate que era própria dos reis, né? E tinham vários tipos de capa. E o cego pedinte, então, era possuidor de uma capa. Por isso que é cego pedinte, ele tinha direito a pedir, tá? Vivia à margem da sociedade. Mas veja, ele se difere porque ele estava à beira de um caminho, ele não estava dentro de nenhuma aldeia, tá? Ele já estava entre uma cidade da materialização, da materialidade, e uma cidade da espiritualidade. Ele estava a caminho. Veja bem que coisa interessante. Sentado, obviamente que pedindo àqueles que passavam o que cada um tinha para dar, né? Ao ouvir, porque a turba fez barulho, ele perguntou para alguém, né? Quem é que está aí, né? O Evangelho de Lucas fala mais detalhado. Quem é que está aí? Aí alguém diz, é Jesus. Ao ouvir que era Jesus, vírgula, o Nazareno, vírgula, o Nazareno está entre vírgulas. Então, Nazareno está como algo que adjetiva o que era Jesus. Ali, Marcos quis tratar, quando nós lêssemos, nós percebêssemos que ele estava falando de Jesus humano, de Jesus encarnado, de um ser que, mesmo encarnado, vive na essência máxima a sua espiritualidade. Porque esse é o convite. Nós não vamos nos tornar espíritos quando nós desencarnarmos. Nós não vamos nos tornar melhores quando nós desencarnarmos. Porque o corpo nada significa. Ele só nos tampona para que nós não percebamos todas as nossas dificuldades. Mas nós somos espíritos. Somos espíritos. Né? E, portanto, quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo o que nós somos aqui. Nada melhor do que somos. E quando Jesus encarnou, ele não mostrou tudo que ele era, a não ser em umas poucas circunstâncias. Uma delas foi o Tabor, quando ele se transfigurou e se resplandeceu e teve a materialização de Moisés e Elias ali, num diálogo inaudível entre os três. Jesus se resplandece, mostrando esta luz, e a caminho de Damasco, para Pedro, ele também se resplandece, mostrando uma luz maior do que a do sol, que fez com que Pedro cegasse temporariamente e caísse do cavalo. Não é? Então, aquele era o Cristo em espírito, mas aqui era Jesus, o Nazareno. Um homem que, na condição de homem, na matéria, pode viver o seu máximo da espiritualização, demonstrar, né? Então, ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como que um cego, vamos pensar como uma pessoa que não crê em reencarnação, uma pessoa que acha que a gente vive uma vez só. Então, esse cara nasceu cego, portanto, desde o começo ele foi colocado à margem da sociedade. Portanto, ele não recebia nenhuma instrução. Como ele sabia que Jesus era filho de Davi? Porque isso está na Torá. Isso está na nossa Bíblia atual. Aquele tempo era a Torá, a Bíblia dos judeus, que era só os 5 livros de Moisés e alguns poucos profetas. Então veja, como é que ele sabia disso? Aqui, o evangelista já quis demonstrar, porque ele, enquanto espírito encarnado cego, já demonstrou que ele já trazia um conhecimento, que ele, igualmente a todos, esperava o Messias, e que reconhecia em Jesus o Messias. Sabia que o Messias viria da ordem de Davi. Então, esse espírito é muito diferente do primeiro cego que precisou ser guiado. Primeiro, ele já estava ali, só à beira do caminho.
E ele já tem um reconhecimento de um conhecimento que ele traz de vidas anteriores. Portanto, ele podia já ter sido o cego de Betsaida e estar agora novamente cego. E ao final a gente vai entender isso, que nós podemos nos tornar cegos uma vez sendo convidados a ver. Hein? Aí é que é o perigo. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele expressa isso, muitos o repreendiam para que fizesse silêncio. Ah, gente, isso aqui eu não posso deixar de falar. O rapaz que falou aqui um pouco antes, que trabalha com pessoas não espíritas, que fazem perguntas, e às vezes fazem perguntas até inapropriadas, demonstrando realmente, alguns têm um interesse real, a gente deve obviamente dar atenção, mas alguns meio que num menosprezo, mas tem muitos seres que querem nos calar, que querem que a gente faça silêncio, porque nós falamos coisas que às vezes eles não querem ouvir. Muitos que repreendiam esse cego não queriam admitir que ali estava o filho de Davi. Muitos espíritos encarnados e desencarnados, quando nós nos confessamos espíritos espíritas, querem nos fazer calar. Não é fácil ser espírita. Nós sofremos pedradas. Tem gente que agora nem tanto, mas tem gente que até um tempo não podia falar, senão perdia emprego. Perdi emprego, não é? Por quê? Porque o preconceito faz parte da ignorância humana. E adentra aí, não é? Adentra aí. Então, esse ser estava nessa condição. Ele não podia deixar de ser fiel ao que ele professava. E ele teve coragem de afrontar aqueles que pediam que ele fizesse silêncio. Nós também temos que fazer isso por nossa vez, quando formos convidados a termos posturas condizentes com os postulados espíritas. Não é fácil. Mas quanto mais pediam silêncio, ele mais gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse tem misericórdia de mim, ele também tem um reconhecimento profundo. Eu sei que muitos aqui estão aguardando passe, e quem busca o passe, às vezes está com alguma dificuldade de saúde física, ou mental, qualquer, e busca esse recurso, sabendo que é um fortalecimento para que a própria criatura dê conta da sua dificuldade. Nós sabemos de tudo isso. Só que nós temos que ter a posição desse cego. Quando ele fala, tem misericórdia de mim, ele se reconhece miserável. Porque misericórdia é aquele que tem indulgência para com a miséria alheia. Ele era um cego pedinte, mas nós também somos cegos das nossas dificuldades. E se estamos pedindo, temos que ter a humildade de reconhecer, nós precisamos de misericórdia. Porque sem essa postura, nós não encontramos a sintonia da fé que salvará o doente. Porque a sintonia da fé exige o mínimo de humildade. E o mínimo de humildade é nos reconhecermos doentes no nosso estado. Não é ruim estarmos doentes, muito pelo contrário, às vezes essa doença vem para a nossa redenção espiritual. Não é ruim. Ruim é nós não aceitarmos a doença que o Criador nos ofertou como uma alavanca educativa para o nosso espírito. Quando a gente entender a doença, ela não é mais necessária, a gente sara. E ele reconheceu isso, era miserável, pediu então misericórdia. Quando ele fala isso por segunda vez, Jesus para e diz, chamai-o. Olha aí, o outro Jesus precisou pegar pela mão, levar. Era uma criança espiritual, esse não era uma criança espiritual. Jesus pediu, chamai-o. E ainda não foi chamá-lo, pediu para que outros fossem. Nós espíritas somos chamados diretamente pelo Cristo. Nós temos Jesus encarnado para isso, mas nós temos inúmeros mensageiros do Cristo. Nós somos chamados por toda e qualquer mensagem espírita, porque toda e qualquer mensagem genuinamente espírita está
integrado com o pensamento de Jesus. Quando tem uma mensagem que não está integrada aos ensinamentos de Jesus, não é genuinamente espírita. Mas todas as genuinamente espíritas têm o pensamento do Cristo integrado. Então é um chamamento. Às vezes, por uma conversa fraterna, nós somos chamados. Às vezes, porque nós ouvimos até uma melodia, nós podemos ser chamados. Porque os mensageiros são muitos. Então Jesus pediu, chamai. Alguém foi. Alguém foi e disse. E chamam o cego dizendo-lhe. Pede duas coisas. E vamos ter essas duas coisas aqui, se nós quisermos hoje obtermos algo de bom para nós. Anima-te. Anima-te. Sai da sua condição de miserabilidade. Anima-te. Recobra. O que é ânimo ou ânimos? É a força da alma. A criatura que está desanimada, ela está sem o recurso da alma. Ela está apenas com o recurso material. O recurso material chega uma hora que ele acaba e a pessoa desanima. Mas quando é sustentado pelo recurso da alma, do ânimos, a criatura está sempre animada. Bom ânimo. Na lição da Boa Nova, se não me falha a memória, Bartolomeu, bom ânimo. A lição chama-se bom ânimo. Tá? Então nós precisamos estar animados. Nós não podemos ir descrendo. Não. Nós temos que estar vigorosos, animados, mesmo que com dores atrozes. A alma precisa mostrar ativa. Anima-te e ergue-te. Fica de pé. Aqui eu vou contar para vocês o que eu aprendi de um grande espírito espírita chamado Sr. Hugo Gonçalves. Alguns autores escrevem, falam assim, o homem que viu o Sermão do Monte, que ouviu o Sermão do Monte. Então ele esteve encarnado até bem pouco tempo, ele tinha uma casa aqui em Cambé, Centro Espírita e com a creche Marília Barbosa, Centro Espírita Allan Kardec. Então um grande espírito aqui da nossa região, um bandeirante, porque ele desencarnou aos 100 anos. E já faz uns bons anos que ele desencarnou, Mas eu tive o prazer de conviver alguns anos com ele, E quando a nossa casa foi inaugurada, a sede atual foi inaugurada, isso há uns 25 anos atrás, ele foi, então, ministrar uma palestra de inauguração, E ele já estava muito idoso, já andava de bengalinha, Então ele se levantou da cadeira, quando foi dada a palavra para ele, e foi até a mesa e se apoiou, E eu, toda solícita, fui com uma cadeira para ele se sentar ali. Ele olhou para mim, falou baixinho, porque ele falava assim baixinho. Falou baixinho, mas falou olhando nos meus olhos, que aquele olhar me penetrou assim que eu... Ele falou, minha filha, para falar de Jesus, nós temos que estar de pé. Ergue-te, ergue-te. Você vai diante de Jesus, que Jesus te chama e vai assim. Ai, mestre. Não, gente. É um chamamento. Ânimo, ânimo e erga-te. Então veja, é assim que nós temos que estar com esse estado. Porque é um momento ímpar. Um momento precioso. Que a espiritualidade nos oferta em nome de Jesus. Então, e vai dizer, ó atitude desse homem, que já tinha realmente uma visão muito diferente do primeiro cego. Ele lançando fora o seu manto. A primeira coisa que ele fez, tirou a capa do miserável. Jesus me chamou? Então, diante do mestre, eu não posso ser o miserável. Tirou a capa, o seu manto, saltando, nem andando, saltando, dizendo, retomou tanto ânimo que aumentou o seu padrão vibratório. Ele subiu, elevou-se, deu um salto vibratório e foi até Jesus. Foi até Jesus. Ninguém levou, mas ele era cego. Olha que coisa interessante. De que cegueira eles querem nos falar. Ele foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse, que queres que eu te faça? Ele perguntou alguma coisa para o primeiro cego? Jesus
dialogou com o primeiro cego antes de fazer a cura? Ele dialogou depois. O que está vendo, né? Vês alguma coisa? Agora aqui ele já pergunta: que queres que eu te faça? Há um espírito que já está desperto na sua consciência para o ser que se é de fato. Jesus pergunta: que queres que eu te faça? E nós temos que saber a resposta. O que eu quero de Jesus? Né? Eu vou ali tomar passo. O que eu espero? O que eu quero? O que eu desejo? Eu tenho que saber. Qual que é a minha doença? Eu tenho que saber. Tem uma página tão fantástica no Evangelho segundo o Espiritismo, de Vianney Curadarnes, porque ele era chamado para fazer cura. E uma oportunidade, ele foi chamado em espírito para fazer cura de uma cega. E ele vai falar para essa moça, né? Por que queres que eu te cure da cegueira? Né? Se nesse estado você pode perceber tantas outras coisas boas, peça antes que você fique curada da alma. Então ele dá essa lição magnífica, né? Porque a preocupação com o corpo que vai perecer, né? E tão pouca com a alma que vai permanecer. Então Jesus faz essa pergunta, e nós temos que, quando nós vamos procurar ajuda, até numa oração, nós temos que saber exatamente o que nós vamos pedir, né? E o cego lhe disse: Rabone, que é uma forma carinhosa de chamar mestre, né? Que eu volte a ver. Que eu volte a ver, significando dizer que um dia ele já viu. Então esse poderia ser exatamente o cego de Betsaida, ou um igual ao cego de Betsaida, que foi dada a ele a condição de ver, mas ele, ao invés de seguir o conselho de entrar na sua casa, voltou para a aldeia. Que nós podemos ser assim. Quando nós recebemos, às vezes, algum benefício, ao invés de nós avançarmos, nós retornamos à nossa condição de meros mortais. E podemos, novamente, termos as dificuldades reincididas. E aí, às vezes, pior. Porque Jesus também vai aconselhar em outra oportunidade. Vai de futuros, não torne a pecar, a errar, para que não te aconteça coisa pior. Né? Então, esse cego pediu que eu volte a ver. Olha o que Jesus vai fazer para ele voltar a ver. Nada. Vai dizer assim. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ué. O outro precisou pegar pela mão, tirar da aldeia, cospe no olho, impõe a mão. Esse aqui ele não fez nada. Olha que esse homem já possuía o influxo da fé. Estava reconhecendo a sua condição de miserabilidade. Tinha um arrependimento em si. E resolveu mudar de vida. Esperava esse momento. E foi curado. Mas foi a fé dele que salvou. Não foi Jesus. Não foi Jesus. Porque o outro de Betsaida não tem a garantia da cura. Porque ele pode reincidir. Agora esse, quando a fé cura, olha o que acontece. Imediatamente voltou a ver. E o seguia pelo caminho. Quem é curado, segue Jesus. E o que significa dizer segue Jesus? Vai na igreja uma vez por semana? Lê uma página da Bíblia lá de vez em quando? Olha, na nossa casa espírita nós estudamos a Bíblia, tá? Não temos nenhum preconceito. E, aliás, crescemos muito desde que tomamos essa atitude. Mas estudamos a Bíblia à luz da doutrina espírita, levando em consideração os princípios espíritas. Não é? Vocês viram que eu não trouxe nenhum texto que não fosse da Bíblia. Mas todos os comentários eu não faria se não fosse a doutrina espírita. Tá? Então, seguia pelo caminho. Seguir Jesus é confessar para nós e diante dos homens os seus ensinamentos. Ou seja, é viver, é praticar. É simples. Jesus não pediu que se alguém batesse numa face nossa, nós ofertássemos a outra. Mas a gente entendeu que alguém vai te bofetear aqui, você vira para te bofetear aqui. Mas não foi isso que ele falou. Se alguém nos agredir,
ofertemos a face oposta da agressão. Ofertemos a mansuetude. Se alguém nos lesar, ofertemos a mão estendida. É fácil seguir Jesus? Só quem tem o influxo da fé, que é curado das suas dificuldades e que compreende que o outro é um ser igual a ele, só que às vezes está mais atrasado na evolução. Ainda não despertou para a realidade do Espírito que se é, mas quem desperta segue Jesus. E que Ele nos abençoe.